Olá, começando mais uma análise aqui no Diário SA. Hoje a gente vai mergulhar a fundo no relatório gerencial de setembro de 2025 do Maxi Renda, o famoso MXRF11. Famoso e gigante, né? O fundo imobiliário com a maior base de cotistas do Brasil. Exato, já passou de 1.300.000 investidores. É muita gente. E a nossa missão aqui, então, é extrair os pontos mais importantes desse relatório, entender o que a gestão fez e, claro, o que a gente pode esperar daqui para frente. Perfeito. Vamos começar então pelo que todo mundo olha primeiro, a distribuição. Bom, o fundo anunciou 10 centavos por cota. Ok, 10 centavos. À primeira vista parece um número normal, em linha com o que ele já vinha pagando. Mas como é que isso se encaixa no cenário de agora? Então, esse valor representa um yield mensal de 1,02%. Se a gente anualizar, dá 13% ao ano. E, para ter uma base de comparação, isso foi quase 99% do CDI no período, já livre de imposto. É um rendimento bem competitivo, sem dúvida. Muito competitivo, especialmente considerando o contexto econômico. E por falar em contexto, setembro foi um mês positivo para o mercado, né? O IFIX subiu forte, mais de 3%. Pois é, e aí fica a pergunta. Esse bom resultado do MXRF11 foi só porque o mercado ajudou ou teve mérito da gestão aí no meio? Essa é a questão. Separar o que é mercado do que é gestão. Exato. O bom humor do IFIX, claro que ajuda na cota, mas para gerar o caixa para pagar esses 10 centavos, aí a história é outra. O que o relatório mostra é que, com a inflação projetada em queda e a Selic ainda lá em cima, em 15%, a gestão teve que ser bem proativa. Certo. Então vamos entrar nessa estratégia. O plano de voo do fundo continua aquele de sempre, certo? 80% em CRIs. Isso, 80% em CRIs, que são o motor do fundo, e uns 20% em outras coisas, tipo permutas financeiras e posições mais táticas. Beleza, então mergulhando nesse motor. A carteira de CRIs. O que aconteceu de fato em setembro? Setembro foi um mês de muita, mas muita rotação. De um lado, o fundo comprou 89 milhões em 3 CRIs novos. E com taxas boas, pelo que eu vi. Taxas excelentes, na casa de IPCA mais 10% ao ano. Mas o movimento que mais chamou a atenção foi na outra ponta, na venda. Sim, o relatório fala em uma venda total de 189 milhões de reais em CRIs. É um volume bem grande. Gigante. E essa reciclagem de portfólio, que é como a gestão chama, gerou um resultado de 6 milhões de reais. 6 milhões, juntando o ganho de capital e correção monetária. Exatamente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Uma parte bem importante do resultado, que pagou os 10 centavos, não veio dos juros mensais dos CRIs. Não. Veio de uma venda específica com lucro. Isso é sustentável ou foi tipo uma manobra para passar por um mês de inflação mais baixa? Ótima pergunta. E aqui a gente vê a filosofia da gestão na prática, sabe? Eles não são reféns da inflação. Em vez de ficarem parados esperando o IPCA subir, eles ativamente fabricam o resultado. Fabricam o resultado, gostei da expressão. Pois é, eles vendem ativos que já valorizaram para realizar o lucro. Isso mostra que o fundo tem mais de uma forma de gerar rendimento. Não é só sentar em cima dos ativos. Entendi. Então não é uma manobra pontual, faz parte do jeito deles de gerir. E essa mesma atitude a gente viu na carteira de FIs também, né? Sim, e talvez de forma ainda mais clara. A carteira de FIIs, que é a parte tática, teve um mês super movimentado. Foram 168 milhões em subscrições, principalmente em um fundo, o GARI 11. Exato. O GARI 11 levou a maior parte. E não foi uma compra aleatória. O relatório explica direitinho o racional por trás. É uma peça se encaixando na outra. E qual foi essa jogada? É uma jogada em cascata, bem interessante. Tudo começou com o pré-pagamento de alguns CRIs que o fundo tinha. Ou seja, o devedor foi lá e pagou a dívida antes do prazo. Isso. E quando isso acontece, toda a correção monetária que estava acumulada e que só seria paga no futuro, ela é liberada de uma vez só no caixa. Entendi. Foram mais de 3 milhões de reais que estavam, digamos, presos nesses papéis e de repente ficaram disponíveis para investir.
E com esse dinheiro na mão, em vez de comprar outros CRIs, talvez, com taxas piores, a gestão preferiu alocar no GARE 11. O relatório até chama de uma alocação estratégica para reinvestimento futuro. Perfeito. É o que a gente chama no mercado de alocação ponte. Alocação ponte. O GARE 11 é um fundo com muita liquidez. Então a ideia é estacionar o dinheiro ali, talvez até ganhar um pouco na valorização da cota e ter flexibilidade para vender aos poucos e comprar novos CRIs quando as taxas de juros estiverem mais favoráveis. É um xadrez de várias jogadas, então. Eles não estão pensando só no resultado de agora, mas se posicionando para os próximos meses. Exatamente. É uma demonstração de pensamento de longo prazo. Faz sentido. É uma forma de não deixar o dinheiro parado em caixa, perdendo para a inflação enquanto espera a hora certa de agir. Mas isso não traz um risco a mais? O fundo, que é de crédito, passa a ficar mais exposto à volatilidade de um FII de tijolo? Sem dúvida. Essa é a ponderação crucial. Sim, o risco aumenta. Você troca o risco de crédito pelo risco de mercado de um ativo de renda variável. E como eles lidam com isso? A mitigação vem da escolha do ativo. Eles escolheram um fundo grande, líquido, com um portfólio de qualidade. A aposta é que a flexibilidade que eles ganham com essa estratégia supera o risco de uma queda na cota do GARE 11 no curto prazo. É uma gestão de capital sofisticada, aceita um risco calculado. Exato. Ok, fica claro que foi um mês de muita ação em CRIs e FIIs. Mas e o resto do fundo? Quase 7% está em permutas financeiras. Essa parte da carteira parece que ficou apagada. Resultado zero. E ficou mesmo. Nenhuma distribuição das permutas no mês. Por quê? Mas nesse caso, o motivo é estrutural. É o normal para esse tipo de ativo. Diferente de um CRI que pinga juros todo mês, uma permuta concentra o fluxo de caixa. A maior parte do dinheiro só entra mais para o final do projeto, quando as obras são entregues, sabe? Ah, entendi. Perto do Abitse. Exato. Então, é esperado que a gente tenha meses até trimestres sem receita vindo de permutas. Certo. Bom, agora juntando todas as peças, vamos aos números finais. O resultado caixa do mês foi de 44,39 milhões de reais. O que dá, por cota, 10 centavos e um pouquinho, 0,105. Um pouco acima do que foi distribuído. Isso. A pequena diferença vai para a reserva. E a origem desse resultado confirma o que a gente conversou. A maior parte, 37 milhões, veio dos CRIs, muito por causa daquele ganho de capital. 4,4 milhões dos FIIs E 0 das permutas, como a gente falou. E o relatório traz um dado que eu achei super importante pensando no futuro. O fundo fechou o mês com uma reserva de correção monetária acumulada de 24,30 milhões de reais. Esse número é crucial. É o colchão de segurança do fundo. 24 milhões. Isso equivale a quanto por cota? Dá uns 5 centavos e meio por cota, 0,056. Isso significa que, em meses de inflação muito baixa ou até negativa, a gestão pode, se quiser, usar parte dessa reserva para completar o rendimento e manter o dividendo estável. É um número para ficar de olho. Com certeza. E olhando a foto final da carteira, a alocação está bem dentro da estratégia, né? Sim, quase 80% em CRIs, 11 em FIIs, quase 7 em permutas. E a dependência da inflação nos CRIs continua gigante. Gigante. Quase 86% atrelado a índices de inflação. O que só reforça aquele ponto. Quando a inflação cai, a gestão precisa ser criativa para buscar resultado em outro lugar. E foi o que eles fizeram com o giro do portfólio este mês. Então, para a gente amarrar os pontos-chave de setembro. Primeiro, a gestão ativa nos CRIs foi a estrela do mês, sustentando a distribuição com ganho de capital. Perfeito. E segundo, o movimento tático no GARE 11, que não foi uma compra simples, mas uma jogada estratégica, uma alocação ponte para se posicionar para o futuro. Resumo perfeito. Foram os dois grandes enredos do mês. E essa análise toda acaba deixando a gente com algumas perguntas importantes para os próximos relatórios, né? Sempre. Por exemplo, se a inflação continuar baixa, essa estratégia de vender CRI com lucro se sustenta por quanto tempo? E quando ou se a gestão vai usar aquela reserva de 24 milhões? Essa é a pergunta de $1 milhão. A reserva está lá para isso,
mas usar é queimar um cartucho, né? A decisão vai depender muito da perspectiva deles para os próximos meses. Outra dúvida é sobre essa alocação no GR11. Foi um movimento pontual ou pode ser uma nova abordagem mais agressiva na parte tática do fundo? E quando a gente vai ver o resultado disso, né? A venda das cotas e o reinvestimento nos novos CRIs. E por fim, as permutas. Com a receita zerada, a gente precisa acompanhar o cronograma das obras. Ficar de olho no andamento dos projetos pode dar uma pista de quando esse dinheiro vai começar a entrar no caixa. Exatamente. O resultado futuro do fundo vai ser a soma desses 3 fatores. A capacidade de continuar gerando ganho de capital, a execução dessa estratégia com FIIs estáticos e, claro, destravar o valor que está nas permutas. A questão que fica no ar, então, é sobre o equilíbrio. A gestão mostrou que sabe navegar em um cenário difícil com manobras bem sofisticadas. Sem dúvida. Mas fica a reflexão se essa mesma complexidade que salvou o resultado em setembro não poderia se tornar também uma fonte de risco se o mercado virar de um jeito inesperado. Fica aí para o investidor acompanhar. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Se você gostou dessa conversa, não se esqueça de clicar em seguir no seu agregador de podcasts para não perder os próximos conteúdos. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!